Gostaria de apresentar o Neemias. Ele é leitor do livro Durante desde o ano de 2001. Ele é criador e mantenedor do grupo LUB, Estudantes do Livro Durante no Brasil. Atuou como vice-presidente da Urante Associação do Brasil entre 2004 e 2008 e como presidente de 2008 a 2012. Atualmente, Neemias é o diretor da Escola Urantia e idealizador do canal no YouTube LUBcast, o podcast do livro Durante. Neemias vai falar sobre a realidade da experiência religiosa. Muito obrigada, Neemias. A palestra é sua. Olá, pessoal. Boa tarde. Com muito prazer, com muita satisfação, alegria mesmo, de participar com vocês aqui nessa maratona. Essa apresentação é bem rapidinho, né? É uma apresentação pequena. Então, qualquer pessoa que quiser participar, quiser fazer uma intervenção, pode chamar no microfone, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Eu desejo que a paz de Cristo Micael estejam com todos. Eu desejo começar essa apresentação com esse trecho do livro Durante, que fala sobre a não religião, né? Fala sobre a ausência de fé, sobre a materialidade da realidade. E o texto diz assim: para o materialista descrente, o homem é simplesmente um acidente evolucionário. As suas esperanças de sobrevivência estão ligadas a uma ficção que é a da imaginação mortal. Os seus medos, amores, aspirações e crenças não são senão a reação de uma justaposição incidental de certos átomos de matéria sem vida. É isso que o materialista descrente acredita, na verdade. Né? Para ele, nada existe. Tudo é obra do acaso. Não existe um criador, né? Não existe uma fonte. Não existe a figura de um pai criador. Continuando no parágrafo, diz: nenhum aparato de energia, nenhuma expressão de confiança pode transportá-lo depois do túmulo. As obras devocionais e o gênio inspirado dos melhores dos homens estão condenados a ficar extintos pela morte, pela noite longa e solitária do esquecimento eterno e da extinção da alma. O desespero sem nome é a única recompensa por viver e labutar sob o sol temporal da existência mortal. Sem piedade e lentamente, mas a cada dia de modo mais certo e apertado, a vida imprime sobre esse indivíduo a sua garra de condenação sem piedade, a qual um universo material, hostil e implacável decretou fosse um insulto a coroar tudo aquilo que é belo, nobre, elevado e bom nos desejos humanos. Essa é a vida de quem não acredita em Deus e que não acredita na vida após a morte, na continuidade, na sobrevivência da alma. E eu imagino que é uma realidade muito triste você viver sem esperança de continuar, sem fé. Não há nada que espera essa pessoa do lado de lá, porque talvez uma das coisas que mais nos fortalece e nos dá força de continuar na vida é ter a certeza que essa vida aqui é só uma passagem. Como o livro diz, é apenas uma ponte na qual a gente deve atravessar, mas que nós iremos construir a nossa realidade do lado de lá. Mas imagina você viver uma vida sem essas esperanças, sem a fé, sem um Deus, né? Tudo é obra do acaso e tudo está fadado a morrer. Tudo que nós, como seres humanos,
construirmos de experiências, ou mesmo de arte, ou de conhecimento, ou da filosofia, tudo isso irá se perder. Esse é um cenário muito triste. E mesmo que muitos ainda acreditam nisso, eu entendo que lá no fundo ele gostaria de acreditar que seria diferente. Porque não faz sentido você viver uma vida sem um futuro, né? Qual o sentido de viver hoje se isso tudo vai deixar de existir? Então, assim, o documento 102 começa com esse parágrafo exatamente para mostrar o sofrimento interno, a angústia de uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita na vida após a morte. O tema da nossa palestra é sobre religião. É exatamente o oposto disso que está aqui. É exatamente ter propósito, ter sentido. A vida ter um sentido diferente. E eu trouxe alguns trechos do livro que fala sobre religião, que é o tema da nossa apresentação. Religião, às vezes, nós costumamos interpretar religião como aquela prática, pertencer a alguma denominação, ou praticar algum ritual, ou fazer parte de alguma reunião. E religião não é isso. O livro de Urantia traz conceitos novos sobre religião. E é essa ideia que eu quero transmitir aqui nesta apresentação. Eu vou trazer alguns trechos que definem o que é religião. A verdadeira religião é a devoção do eu a serviço de valores com significado supremo. Uma devoção espontânea e rara, a experiência viva da lealdade e do amor. Lá no documento 99 diz: a verdadeira religião é um caminho de vida, cheio de significados, que se coloca dinamicamente, face a face, com o lugar comum das realidades da vida diária. E no 101 diz assim: a verdadeira religião não é um sistema de crença filosófica que possa ser deduzido pela razão, nem consubstanciado por provas naturais. Nem é uma experiência fantástica e mística de sentimentos indescritíveis de êxtase a serem desfrutados apenas pelos devotos românticos do misticismo. Muitas pessoas acreditam que religião é a pessoa frequentar uma determinada igreja ou denominação ou algum segmento religioso, e muitas pessoas tomam aquelas experiências em que são levados pela emoção, às vezes no momento de um louvor, às vezes na oração, às vezes na pregação. As pessoas são tomadas por um sentimento de emoção, porque nós nos emocionamos, sim, claro. Somos seres emotivos. Mas religião não é isso, porque nós também nos emocionamos quando assistimos a um filme ou quando vemos alguma cena no dia a dia. Muitas pessoas confundem essa emoção como se fosse o sentimento, a presença de Deus, como se fosse a presença do Espírito Santo. Muitos dizem: eu estou sentindo a presença de Deus aqui, porque elas confundem aquela experiência emotiva como se fosse religião. E o livro diz que essa experiência, ela existe sim, mas isso não é religião. Na sua verdadeira essência, a religião é a fé feita de confiança na bondade de Deus. A verdadeira religião é o ato de uma alma individual nas suas relações conscientes com o Criador. A religião organizada é a tentativa de socializar o ato da adoração. Então, assim, quando se organiza uma instituição, ela está tentando socializar, organizar aquele grupo em torno daquelas crenças, daquelas experiências que as pessoas têm. Mas a verdadeira religião é o relacionamento, é a relação que a criatura tem com o Criador.
Religião é aquilo que nós devemos praticar todos os dias. Religião não é aquele momento em que a gente vai a algum lugar, ou visita uma igreja, ou participa de um culto, ou mesmo de um grupo de estudo. Nós não estamos praticando religião nesses momentos apenas. A religião deve ser praticada a todo instante, porque é o nosso relacionamento consciente com o Criador. E isso ocorre através do contato com o ajustador do pensamento. A verdadeira religião destina-se a diminuir as forças extenuantes da existência. Ela libera a fé e a coragem para a vida cotidiana e para o serviço não egoísta. Se um homem escolhe fazer a vontade divina, ele saberá o caminho da verdade. E torna-se literalmente verdade que as coisas humanas devem ser conhecidas para serem amadas, mas as coisas divinas devem ser amadas para que sejam conhecidas. E é assim que nós praticamos a religião, cada vez que buscamos esse contato com o divino. Então a gente só vai conhecer a realidade divina se primeiro nós amarmos a realidade divina. Primeiro nós devemos amá-la para que depois nós possamos conhecê-la. Essa é a diferença da ciência e da religião. Porque enquanto na ciência, quanto mais nós soubermos da ciência, tanto menos certos estaremos. Mas em relação à religião, não. Quanto mais de religião tivermos, mais seguros daquela verdade estaremos. A religião não precisa ser definida. Todos nós conhecemos os seus frutos sociais, intelectuais, morais e espirituais. Bem verdade é que a percepção que se tem da religião é humana e, portanto, sujeita às algemas da ignorância, à escravidão da superstição, às fraudes da sofisticação mundana e às ilusões das filosofias falsas. E é por isso que muitos de nós, e eu tenho visto muitas vezes até dentro do movimento Urantia, muitas pessoas negando a realidade da religião, a prática da religião. Muitas vezes eu mesmo senti essa dificuldade, é que quando alguém me pergunta qual a sua religião, e dificilmente eu consiga responder, porque na percepção daquela pessoa que pergunta, na verdade ela está me perguntando qual denominação você pertence. Você é evangélico, você é cristão, você é budista, você é espírita? A percepção de religião dessa pessoa é isso. E é por isso que nós, às vezes, se procurarmos perceber a religião que o livro de Urantia traz, se a gente tentar entender essa palavra de acordo com o conhecimento existente, nós vamos imaginar ou acreditar que nós não temos religião. Eu não pertenço a uma denominação, eu não pratico determinados rituais, eu não frequento um determinado templo, então eu não tenho religião. E na verdade, todos nós temos religião, porque religião não é isso. E é por isso que nós fazemos essa confusão, porque a percepção que se tem da religião é essa religião que está lá, sujeita, presas, né, aos dogmas, aos conceitos humanos, às doutrinas, às regras de comportamento, o controle, a segregação, né? Se você segue as doutrinas, você pertence. Se você não seguir as doutrinas, você é excluído, né? Isso é um conceito equivocado sobre religião. Religião é o relacionamento com Deus. Não importa onde, não importa quando, e não importa se você pertence ou não a alguma denominação. Uma pessoa pode praticar religião estando dentro da igreja, como pode praticar a religião não estando dentro da igreja ou de qualquer religião institucionalizada. Não é difícil observar os praticantes religiosos vivendo e perseverando como se estivesse já em presença do Eterno. Isso para o verdadeiro praticante da religião.
claro. Os crentes reagem a esta vida temporal como se a imortalidade estivesse já nas suas mãos. Aqueles que acreditam, aqueles que têm esse relacionamento com Deus e praticam a verdadeira religião, elas têm consciência de que essa vida é só uma passagem e que a imortalidade já nos pertence. Nós já nos falamos nós já nos declaramos como seres imortais, porque nós temos a certeza da nossa sobrevivência. Então nós já reagimos diante da vida e dos problemas da vida como se a imortalidade já fosse nós. Para aqueles que reconhecem a verdadeira religião, que tem esse relacionamento com Deus. As pessoas religiosas parecem viver emancipadas e livres, efetivamente, da pressa da usura, da tensão penosa das vicissitudes inerentes às correntes seculares do tempo. Elas demonstram uma estabilidade de personalidade e uma tranquilidade de caráter, não explicada pelas leis da fisiologia, nem da psicologia, nem da sociologia. Isso me faz lembrar aquele trecho em que Jesus diz: que importa se todas as coisas estiverem entrando em colapso? Não é mesmo? Essa vida é temporal, isso tudo é passageiro. Então, essa é a segurança, isso é viver emancipado e livre de toda a correria da vida, né, diária. A missão da religião é preparar o homem para enfrentar com valentia e até mesmo com heroísmo as vicissitudes da vida. É para isso, essa é a missão da religião. É para isso que ela serve, para que nós, vivendo esse relacionamento com Deus, tendo a certeza da sobrevivência da alma, entendendo que essa vida é só uma ponte, só estamos de passagem, nós com certeza enfrentaremos as vicissitudes da vida com coragem, com heroísmo. A religião é o dom supremo do homem evolucionário. É aquela coisa que o capacita a prosseguir, a resistir, como se estivesse vendo, como se nós estivéssemos vendo já a nossa vida eterna, como se a gente já estivesse vivendo essa vida eterna, né? O misticismo, contudo, muitas vezes é algo como um refúgio da vida e é adotado por aqueles seres humanos que não amam as atividades mais duras de viver uma vida religiosa. Viver uma vida religiosa é viver com coragem, com resiliência, com resistência, disposta a enfrentar os problemas, né, da vida. Mas o misticismo, ele propaga uma falsidade no sentido de que você, tudo irá se resolver de forma mística, e os problemas serão resolvidos por Deus e não por nós, né? Ou que alguma força ou universo irá retribuir os nossos pensamentos positivos com algo positivo. Mas o livro diz que a religião, a verdadeira religião, deve atuar. Ela está sempre, é algo que é ação, sempre. A religião nunca fica satisfeita com o mero pensar ou com sentimento, sem atuação. Nada é conquistado apenas pela força do pensamento. O pensamento positivo é importante, claro, porque quem começa pensando negativamente já começa errado, né? Já começa perdendo, já começa acreditando que não vai dar certo. Então, o pensamento positivo é importante. Mas é importante por quê? Porque nós temos a confiança de que não estamos só nessa luta e que não existe problema tão grande que não possa ser solucionado ou que não, todo sofrimento passa, assim como também toda a alegria e felicidade material momentânea passa. Então a vida é realmente uma grande batalha, um grande treinamento em que nós somos colocados à prova a cada instante. E nós devemos enfrentar isso. Não de forma passiva, mas de forma ativa. A religião deve sempre atuar. A deficiência intelectual ou a pobreza educacional, inevitavelmente, é um obstáculo
para acesso a níveis religiosos mais elevados. Porque o ambiente da natureza religiosa, empobrecido assim, retira a religião do seu canal principal de contato filosófico com o mundo do conhecimento científico. Então, assim, a falta de conhecimento, né, a falta de cultura, educação, contribui no sentido de impedir que a pessoa acesse a níveis religiosos mais elevados. É o contrário do que se pensa, de que a ciência afasta o homem de Deus. É o contrário. A ciência aproxima o homem de Deus. Ciência e religião não devem viver em pontos opostos. Elas devem se somarem, né? Os fatores intelectuais da religião são importantes, mas igualmente o hiperdesenvolvimento deles transforma-se algumas vezes em um empecilho e embaraço. Isso seria o desequilíbrio. Se uma pessoa valoriza apenas aquilo que a ciência responde, ela pode se tornar uma pessoa cética em relação a Deus, porque a ciência nunca vai explicar a existência de Deus ou comprovar a existência de Deus. Então, a ciência está para nos dar as respostas daquilo em que ela é capaz de nos responder, mas naquela parte em que a ciência não responde, aí cabe a fé, que é a fé em acreditar em um Deus, um Criador de todas as coisas. O homem que vive uma vida em que ele baseia a sua crença apenas na ciência, ele se torna um ateu. Aquele que baseia a sua crença apenas pela fé, ele se torna um fanático religioso. Então, o homem deve buscar o equilíbrio entre essas duas realidades, da ciência e da religião. Uma religião deve trabalhar continuamente sobre uma necessidade paradoxal. A necessidade de fazer uso efetivo do pensamento e, ao mesmo tempo, dando desconto devido à inutilidade que é utilizar o pensamento para fim espiritual. Então, aquilo que a ciência é capaz de explicar, o homem não deve ignorar. E naqueles aspectos em que a ciência não consegue explicar, aí sim a fé irá preencher. O desejo religioso é a busca sedenta da realidade divina. Mais um conceito acerca da religião. Buscar a realidade divina. Isso é praticar religião. A experiência religiosa é a realização da consciência de haver encontrado Deus. E quando um ser humano encontra Deus, o triunfo dessa descoberta fica experienciado dentro da alma desse ser, de um modo tão indescritivelmente efervescente, que ele é levado a buscar o serviço amoroso do contato com seus semelhantes menos iluminados, não para revelar que ele encontrou Deus, mas para consentir que o transbordamento da bondade eterna, que inunda sua própria alma, refresque e enobreça os seus semelhantes. A religião real conduz a um serviço social. Como eu disse, né, mais uma vez, religião é ação, é trabalho, é serviço. Assim como Jesus disse, né, se quiseres servir a mim, serve aos meus irmãos na carne, como eu servi a ti. E esse é o nosso trabalho, né? As pessoas que se encontram na verdadeira religião, as pessoas que encontram o caminho, que é o caminho de busca, que nos aproxima de Deus, que nos leva em direção a Deus. As pessoas que encontram esse caminho, elas despertam em si o desejo de servir, o desejo de compartilhar. O elemento de erro presente na experiência religiosa humana é diretamente proporcional ao conteúdo de materialismo que contamina o conceito espiritual feito sobre o Pai Universal. E é por isso que nós olhamos para a religião e aí apontamos alguns erros. E quais são os elementos de erro da religião? O que afasta o homem da verdadeira religião? Quando ele contamina a religião com interesses materiais. E, infelizmente, é o que nós vemos nas grandes religiões do mundo,
é o interesse materialista, tanto por parte de líderes quanto por parte dos fiéis, dos adeptos. Muitas pessoas procuram religião em busca de alguma contraparte divina, para que Deus o abençoe, para que Deus o cure, ou para que lhe dê prosperidade. E as próprias religiões, as grandes redes de televisão, elas tentam atrair os seus fiéis com esse tipo de propaganda. Se você vir para a igreja, Deus irá resolver todos os seus problemas. E aí eles fazem até aqueles comerciais, colocam pessoas que dão os testemunhos dizendo: eu estava com uma dívida enorme, eu estava com problemas financeiros, e aí eu fui para a igreja, e eu fiz uma campanha, e eu fiz um propósito com Deus, e Deus mudou tudo na minha vida. Agora eu sou uma pessoa próspera. E as pessoas, então, tentam conectar religião a essa realidade material. E o livro está dizendo que quanto mais elemento de materialismo contém numa religião, mais distante ela está da verdadeira religião. Então, lendo de novo, diz assim: o elemento de erro presente na experiência religiosa humana é diretamente proporcional ao conteúdo de materialismo que contamina o conceito espiritual feito sobre o Pai Universal. A época pré-espiritual do progresso humano no universo consiste na experiência de despojar-se dessas ideias errôneas sobre a natureza de Deus e sobre a realidade do Espírito puro e verdadeiro. Eu até coloquei um versículo da Bíblia que diz assim, que é bem famoso, diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. As pessoas hoje têm buscado a religião, as religiões institucionais, em busca de uma resposta material. Mas isso afasta essas pessoas da verdadeira religião, né? Por exemplo, a própria oração. A oração, de fato, é uma parte da experiência religiosa, mas tem sido erradamente enfatizada pelas religiões modernas, em detrimento da comunhão da adoração, que é mais essencial. Os poderes refletivos da mente são aprofundados e ampliados pela adoração. A prece pode enriquecer a vida, mas a adoração ilumina o destino. A adoração existe para sua própria causa. A prece incorpora um elemento de interesse próprio da criatura. A pessoa, nós sabemos que quando uma pessoa faz uma oração e que nessa oração ela busca algo para si, ela faz algum pedido, isso é prece. Mas quando ela apenas agradece, isso é adoração, né? E as pessoas demandam, o que nós vemos é as pessoas o tempo todo pedindo a Deus que lhes dê alguma coisa, né? Não existe absolutamente nenhuma demanda ou outro elemento de interesse pessoal na verdadeira adoração. A adoração nada pede, nada espera para o adorador. No momento em que o elemento do interesse próprio é introduzido na adoração, nesse instante, a devoção passa da adoração para a prece. Nenhuma prece pode ser ética quando o suplicante busca uma vantagem egoísta sobre os seus semelhantes. A prece egoísta e materialista é incompatível com as religiões éticas, que estão fundadas sobre o amor não egoísta e divino. E a prece materialista está fadada a desapontar e a desiludir, pois até mesmo as descobertas científicas avançadas demonstram que o homem vive em um universo físico de lei e de ordem. Então, e isso é uma coisa muito forte nas religiões, e tenho visto também muitas vezes dentro do núcleo de leitores do livro Durância, em acreditar que as suas preces materialistas serão ouvidas, né? Muitas pessoas que pedem cura, ou que pedem prosperidade, ou pedem saúde, né? São pedidos materialistas e estão fadados a se desapontar, porque uma prece materialista, ela não sobe, porque o circuito espiritual é espiritual.
né? Então, Deus, tudo que nós precisamos como seres materiais, isso já nos foi dado, né? A vida, o ar que respiramos, a luz do sol, o solo que produz, tudo já nos foi entregue, né? A nossa busca é espiritual. Praticar a religião é um relacionamento espiritual, não tem nada de material. Qualquer tentativa que o homem faz de materializar esse relacionamento com Deus, ou transformar esse relacionamento em algo material, afasta o homem da verdadeira religião. A eliminação do medo religioso, concretizada pela filosofia e o progresso firme da ciência, contribui grandemente para a mortandade dos deuses falsos. E ainda que a perda dessas deidades criadas pelos homens possa momentaneamente nublar a visão espiritual, ela finalmente destrói a ignorância e a superstição, que há muito obscureciam o Deus vivo do amor eterno. Um dos argumentos que os ateus usam é de que Deus não existe, que tudo isso é uma criação humana. E por que eles utilizam isso? Porque realmente, na história da humanidade, o homem criou muitas figuras que para ele eram deuses e que não existiam e não existem. Muitas mitologias foram criadas e deuses que eram praticamente humanos com superpoderes no imaginário desses homens, como a mitologia grega, mitologia nórdica, romana e tantas outras, os homens criavam mesmo essas figuras. Eram os deuses falsos. E muitas vezes aqueles homens que questionavam e que duvidavam dessa realidade, porque ele olhava e falava assim, esses deuses aí, com certeza são criações humanas. Só que junto com isso, eles também acabavam abrindo mão do Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, a pretexto do que o homem criou, apesar do homem ter criado muita ficção e de muitos deuses falsos, isso não elimina a verdade de que existe um Deus verdadeiro, um Deus real. Mas por conta do avanço científico e da filosofia, muitos homens então acabaram abandonando a crença que tinha nesses deuses. E junto com isso abandonaram também suas crenças na existência de um Deus real, acreditando que tudo se tratava de uma criação humana. Mas o livro está dizendo que, ainda que isso pode afastar, num primeiro momento, o homem levar junto nesse pacote passar a desacreditar na existência de Deus por conta de que haviam muitos deuses criados, ainda assim isso é importante, porque em algum momento vai se afastar a ignorância, vai se afastar a superstição, como se fosse aquela névoa, e aí então o homem conseguirá enxergar a verdade sobre Deus. Ainda estamos caminhando, a ciência está muito pequena, é uma criança que está em crescimento, mas já hoje muitos cientistas reconhecem que não é possível que todo um universo tão complexo como esse possa ter surgido do nada. Até mesmo teorias que antes eram tidas como certas vêm sendo questionadas. Então, quanto mais o homem aprender, crescer em conhecimento, quanto mais a ciência evoluir, eu acredito que mais próximo o homem ficará de conhecer Deus. A relação entre a criatura e o Criador é uma experiência viva, uma fé religiosa dinâmica, que não se pode sujeitar a uma definição precisa. Isolar parte da vida e chamá-la de religião é desintegrar a vida e distorcer a religião. Como eu disse um pouco antes, religião não é aquele ato
de frequentar uma determinada denominação, igreja ou templo. Religião não é isso. Religião é a todo instante, a todo momento. Religião é a vida. O verdadeiro sentido da vida é a religião. Porque nós temos de buscar esse relacionamento em tempo integral. Então, religião não é um determinado momento da nossa vida. Isso é distorcer a religião, né? É exatamente por isso que o Deus merecedor da nossa adoração espera a nossa fidelidade por inteiro, porque nós devemos estar a todo instante praticando a religião, vivendo esse relacionamento com Deus. Aqueles que inventam uma religião sem Deus são como aquelas pessoas que querem colher os frutos sem as árvores, ter os filhos sem os pais. Vós não podeis ter efeitos sem causa, apenas o eu sou existe sem causa. Então tudo existe porque existe uma causa anterior, exceto o eu sou. E muitas pessoas querem viver num universo, ou querem defender a ideia de que existe um universo, mas que não existe uma causa por trás disso, como se ele fosse autocausado, né? E o livro diz que é como colher os frutos. Você tem o fruto na mão e fala assim, olha, eu tenho fruto, mas a árvore que produziu esse fruto não existe. Assim, é realmente um contrassenso. O fato da experiência religiosa implica um Deus. E um Deus assim, de experiência pessoal, deve ser uma deidade pessoal. Vós não podeis orar para uma fórmula química, ou suplicar a uma equação matemática, ou adorar uma hipótese, ou confidenciar a um postulado, comungar com um processo, servir a uma abstração ou manter um companheirismo amoroso com uma lei. Não. Se religião é experiência, então implica a existência de um ser pessoal para que ocorra essa experiência, esse relacionamento. Se religião é relacionamento, então existe algo com o qual nós nos relacionamos, que é Deus. Nós sabemos que é Deus. É verdade que muitos traços aparentemente religiosos podem surgir de raízes não religiosas. O homem pode, intelectualmente, negar a Deus e ainda ser moralmente bom, leal, filial, honesto e até mesmo idealista. O homem pode enxertar muitos ramos puramente humanistas à sua natureza espiritual básica e assim, aparentemente, provar a sua argumentação a favor de uma religião sem Deus. Mas tal experiência é desprovida de valores de sobrevivência, de conhecimento de Deus e de ascensão a Deus. O enxerto determina a natureza da fruta, não obstante o sustento para a vida ser retirado das raízes do dom divino original. Ou seja, às vezes o homem consegue, por exemplo, fazer um enxerto na árvore, mudar as características naquela árvore. Ele interferiu naquilo, mas a vida mesmo provém ali das raízes, né? O dom da vida, o homem não consegue manipular. Então, por mais que se possa negar, eu acho até incrível como as pessoas conseguem negar a Deus, porque para mim parece tão óbvio, né? Porque tantas coisas no universo e que funcionam e que se não houvesse essa mente criadora, nada disso seria possível de funcionar. Mas, né, para alguns parece fazer sentido que o fruto existe sem a árvore. O indivíduo que é sabedor de Deus não é um cego para as dificuldades, nem um desatento aos estorvos nos quais esbarra no caminho de encontrar Deus, em meio à ilusão da superstição, da tradição e das tendências materialistas dos tempos modernos. Esse indivíduo, né, deparou com todas essas ameaças e triunfou sobre elas, superou-as pela fé viva e alcançou as terras altas da experiência espiritual, a despeito dessas ameaças, né? A despeito delas. Então, o homem que conhece Deus, ele não fecha os olhos para a realidade. Ele sabe que os problemas existem, que os obstáculos existem,
Ele não vai se tornar um alienado de acreditar que tudo é uma ilusão e que ele não tem que lidar com as adversidades e com os obstáculos e ameaças da vida. Ele sabe disso, né? Mas o homem que se relaciona com Deus, ele triunfa sobre esses problemas, ele supera esses problemas. E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função, né? Se a ciência, a filosofia ou a sociologia usarem ser dogmáticas ao argumentarem com os profetas da religião verdadeira, então os homens sabedores de Deus deveriam responder a um tal dogmatismo com outro dogmatismo, uma divisão mais ampla e proveniente da segurança da experiência espiritual pessoal. Se muito da ciência se utiliza de dogmas e de crenças já estabelecidas de que é assim e que, portanto, não é possível que Deus exista. Mas nós também temos um grande dogma, que é: eu sei o que experimentei porque eu sou filho do eu sou. Esse trecho, né, todas essas partes são tiradas do livro. Então, assim, eu lembro daquela frase de que Paulo disse, né? Eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Então, essa segurança ninguém pode nos tirar. Somente uma realidade inqualificável, um absoluto, poderia ousar ser dogmático de um modo coerente. A mais elevada evidência da realidade da eficácia da religião reside no fato da experiência humana. Por quê? O homem, ele, por natureza, ele é temeroso. Ele é cheio de suspeitas, ele tem um instinto forte de autopreservação, e foi isso que fez com que nós chegássemos até hoje, né? Que a raça humana conseguiu se estabelecer, por conta do seu instinto forte de autopreservação. Então o homem, com tudo isso, com toda essa, né, todo esse medo, com tantas suspeitas e tão instinto tão forte de autopreservação, ainda assim ele está disposto a confiar plenamente os seus mais profundos interesses do presente e do futuro à guarda e direção do poder da pessoa designada pela sua fé, que é Deus. Então, assim, o trecho está dizendo que essa é a mais elevada evidência da realidade e eficácia da religião. Porque a religião é um homem tão temeroso, cheio de suspeita, mas está disposto a entregar a sua vida a Deus, confiando na sobrevivência após a morte. A religião nunca é engrandecida por um apelo àquilo que é considerado miraculoso. Mais uma vez, as religiões se utilizam das ideias de milagres e de fenômenos, né, para atrair seus fiéis. A busca dos milagres é um recuo de volta às religiões primitivas da magia, quando os homens procuravam os xamãs, os sacerdotes, sempre buscando uma cura ou algum problema, ou pelo medo ou superstição, sempre buscando a magia. Isso é um recuo, e infelizmente nós temos visto isso nas religiões atuais. A verdadeira religião nada tem a ver com supostos milagres, e a religião revelada nunca apontou os milagres como sendo comprovação de autoridade. O ato religioso está ancorado e enraizado sempre na experiência pessoal. E qual o nosso maior exemplo? É a vida de Jesus, naturalmente. Todas as vezes que eu leio alguma coisa no livro e eu vejo aquilo como uma teoria, eu falo assim, bom, legal, na teoria é muito bom, mas e na vida real, como é que isso funciona? Então, eu sempre busco exemplos da vida de Jesus. Por quê? A vida de Jesus é a mais elevada religião já praticada aqui na Terra. Ele foi o exemplo, né? E foi a experiência do homem buscando Deus, Deus encontrando o homem. Então, a vida de Jesus é o nosso exemplo. Talvez que quiser buscar um exemplo na prática de como é a vida de Jesus, irá nos dar a resposta. As tendências religiosas das raças humanas são inatas. Ou seja, o homem, por natureza, tem uma tendência religiosa por conta do espírito ajudante da mente, o espírito da adoração, né?
elas são manifestadas de um modo universal e têm uma origem aparentemente natural. As religiões primitivas são sempre evolucionárias. À medida que a experiência religiosa natural continua o seu progresso, aí revelações periódicas da verdade pontuam o fluir da evolução planetária. Mas a religião sempre vai surgir, né? Mesmo naqueles homens que não têm nenhum conhecimento. E numa época em que o planeta vivia, né, a sua mais primitividade, o homem ainda assim entendia que havia algo a ser adorado, mesmo que ele não conhecesse, não soubesse o que é. Mas o homem sempre buscou adorar alguma coisa. Em Urântia há 4 espécies de religião. A natural, que é essa evolucionária, que é impulsionada pelo espírito da adoração. Aí tem a religião da revelação, aquelas que ocorrem de tempos em tempos, como nós tivemos as 5 revelações. E aí surgem as religiões mistas, que é um misto da religião natural com a supranatural. Por exemplo, muitas religiões derivaram dos ensinamentos de Melquisedeque, mas acabaram se misturando com as religiões, com as religiões evolucionárias. E tem também as religiões filosóficas, que são, na verdade, alguns movimentos filosóficos. Ainda que a vossa religião seja uma questão de experiência pessoal, é muito importante que vós devesse ser expostos ao conhecimento de um vasto número de outras experiências religiosas, as interpretações diversas de mortais diversos, com a finalidade de que possais impedir a vossa vida religiosa de se tornar egocêntrica, circunscrita, egoísta e antissocial. É importante, né, que nós, inclusive nós, leitores do Livro Durante, possamos nos relacionar com essas pessoas de outras religiões. Nós podemos contribuir e aprender, certamente, né? Muitas vezes olhamos, né, com uma certa rejeição às religiões primitivas e às vezes buscamos qualificá-las como se elas fossem inferiores. E mesmo que hoje a gente, tendo acesso à religião revelada, conhecendo aspectos novos e únicos acerca da verdadeira religião, ainda assim nós temos que reconhecer que se a religião é uma grande escada na qual nos leva até Deus, é natural que haja pessoas em um degrau acima, outras em um degrau abaixo, mas se olharmos de longe, nós veremos que todos nós estamos bem embaixo nos degraus dessa grande escada. Então, um dia nós andamos aquele degrau, nós percorremos aquele caminho, e aquilo teve significado, aquilo teve importância, foi parte da caminhada. Foi aquele degrau que nos impulsionou para que nós subíssemos para um degrau posterior. E assim, que esse de hoje possa também nos impulsionar para um degrau posterior. E assim sucessivamente. Mas todos esses degraus foram importantes, né? E a gente não deve considerar essas pessoas que estão numa religião, às vezes ainda primitiva, como se elas não tivessem religião. Todos nós, em maior ou menor grau, estamos praticando a religião, que é o relacionamento com Deus. Muitas vezes, até mesmo aqueles que procuram uma igreja em busca de um milagre ou de prosperidade, em algum grau, essa pessoa também está buscando Deus, também está buscando se relacionar. Às vezes de forma equivocada, acreditando que o relacionamento com Deus é uma questão material, e não é. Mas ela também está buscando Deus, assim como nós estamos buscando Deus ao nosso modo, e nós estamos nessa grande escada evolucionária, religiosa, que é a busca pela divindade. O racionalismo erra quando assume que a religião é, em primeiro lugar, uma crença primitiva em alguma coisa, e então seguida da busca de valores. Não, é o contrário. A religião não inventa as coisas. É o contrário. Nós temos experiência e depois buscamos interpretar essa experiência, né? A religião é principalmente uma busca de valores. Em seguida, formula um sistema de crenças. Então,
A religião persiste a despeito das mudanças evolucionárias nas crenças religiosas. Porque não é a teologia que produz a religião. Ninguém inventou a religião. Primeiro surgiu a religião, depois a teologia tenta explicar essa religião, né? Tenta estudar esse fenômeno. O fato é que os religiosos o fato de que religiosos tenham acreditado em tantas coisas que eram falsas, não invalida a religião, como eu disse anteriormente. Pois esta é fundada no reconhecimento de valores e é validada pela fé da experiência religiosa pessoal. A religião, então, baseia-se na experiência e no pensamento religioso. A teologia, que é a filosofia da religião, é uma tentativa honesta de interpretar essa experiência. A religião é funcional na mente humana e tem sido consubstanciada na experiência, antes do seu aparecimento na consciência. Ou seja, antes que o homem tenha consciência de que pratica uma religião, isso já é experienciado, porque quando o homem está em busca de algo, né, ele já experienciou isso antes. O livro diz assim, uma criança já existe cerca de 9 meses antes de experimentar o nascimento. Então, quando ocorre o nascimento, isso já estava sendo formado antes. E assim, ele dá esse exemplo para falar da religião. O nascimento da religião não é súbito, é uma emergência gradativa. Entretanto, mais cedo ou mais tarde, há o dia do nascimento. Vós não entrareis no reino dos céus a menos que tenhais nascido novamente, nascidos do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos. Muitos nascimentos espirituais são acompanhados de uma certa angústia, né? Assim como os partos. Alguns partos são difíceis, né? Leva horas, muita dor. Então o livro diz que o nascimento religioso, às vezes, é marcado por perturbações psicológicas. Outros não. Outros nascimentos espirituais são crescimento natural e normal, né? Mas, de uma forma ou de outra, ocorre um nascimento se o homem continuar a sua busca. No entanto, essas pessoas que foram criadas de tal modo pelos seus pais, que cresceram na consciência de serem filhos de um Pai Celeste amoroso, não deveriam olhar de soslaio para os seus semelhantes mortais que só puderam atingir essa consciência de amizade com Deus por intermédio de uma crise psicológica ou de uma abalo emocional. O ideal é que todas as crianças pudessem ser criadas em um ambiente religioso em que seus pais ensinem a elas de que nós somos filhos de um Pai Celeste amoroso. Os primeiros impulsos de natureza moral de uma criança nada tem a ver com sexo, culpa ou orgulho, mas tem a ver com justiça, com retidão e bondade. A administração colaboradora para com o semelhante. E quando esse primeiro despertar moral é nutrido, ocorre o desenvolvimento gradual da vida religiosa, que é relativamente livre de conflitos, de abalos e de crises. Para isso é necessário que essa criança nutra esse despertar moral. Então, assim, o despertar moral é nutrido. Na ausência de ensinamentos errôneos, a mente da criança move-se positivamente quando surge a consciência religiosa que a leva na direção da retidão moral e do serviço social. Mais do que negativamente, fugindo do pecado da culpa. A criança não tem essa ideia, né? Pode haver ou não conflito no desenvolvimento da experiência religiosa, mas estão sempre presentes as inevitáveis decisões, o esforço e a função da vontade humana. Tudo depende da vontade humana. A escolha moral é acompanhada, usualmente, por conflitos morais maiores ou menores. E esse conflito, na mente da criança, se dá entre a premência do egoísmo e do altruísmo. O ajustador ele não interfere diretamente, mas ele opera para colocar uma ligeira preferência no impulso altruísta. Isso é que nos direciona, né, na busca por Deus. Quando um ser moral escolhe não ser egoísta, ao deparar com o impulso de ser egoísta, essa é a experiência religiosa primitiva. Eu encontrei essa imagem que eu achei muito interessante, que quem imaginaria que um atleta que abandona a sua própria corrida, sua própria posição na corrida, para ajudar um colega
que se machucou, né? Às vezes até um desconhecido. E quem diria que isso é religião? Ou seja, a escolha entre eu vou pensar em mim ou vou ajudar o próximo? Entre ser egoísta e altruísta. Quando o homem faz essa escolha, essa é a experiência religiosa mais genuína. Nenhum animal pode fazer esse tipo de escolha. Isso é uma decisão humana e é uma decisão religiosa. O verdadeiro impulso religioso tem a sua origem nas presenças genuínas de espíritos, ativando a vontade de ser não egoísta. E eu coloquei essa imagem como um exemplo também de altruísmo, porque isso foi um evento que aconteceu recentemente, em que houve um grupo de bombeiros que estavam fazendo um treinamento em uma caverna, e parte dessa caverna acabou desabando, e aqui da minha cidade acabaram morrendo 9 pessoas, todos do corpo de bombeiros, que estavam juntos naquele grupo, morreram. E logo em seguida veio uma outra equipe de bombeiros e entraram na caverna para socorrer aqueles que haviam sido soterrados. Então, eu fico imaginando o que toca no coração dessas pessoas de entrarem em um local que acabou de sofrer um desabamento e com um grande risco de haver outros desabamentos, mas eles entram para salvar vidas, né? Isso é certamente um impulso de uma experiência religiosa, né, que é promovida pelo ajustador na mente humana. Bom, eu vou depois compartilhar esse slide com vocês, mas eu pulei 3 slides aqui para a gente terminar, que nosso tempo já se esgotou. Eu só quero falar um pouquinho sobre isso aqui, é que o pai não lida com o seu filho na base do mérito. Não é pelo mérito, não é por virtude que o homem recebe a salvação, mas é em reconhecimento à motivação, o propósito, né, desse filho, dessa criatura, da sua intenção. Deus está julgando a intenção. Por isso esse relacionamento entre pai e filho é motivado pelo amor divino. Isso nos remete à parábola do filho pródigo e também daquela parábola dos trabalhadores da vinha, em que Jesus contou em que o dono da vinha saiu pela cidade procurando pessoas que quisessem trabalhar. E ele pegou de manhãzinha algumas pessoas que se interessaram e ele mandou para a vinha. E um pouco mais ou menos no meio do dia, ele encontrou outras pessoas que se interessaram e ele enviou para a vinha. E no finalzinho da tarde, já encerrando o expediente, ele encontrou outros trabalhadores que também queriam trabalhar e ele enviou para a vinha. Então, na hora de fazer o pagamento, ele pegou aqueles que haviam chegado por último e aí foi pagando o que havia prometido, que era 1 denário por dia. E pagou 1 denário àqueles que chegaram no final da tarde, 1 denário àqueles que chegaram no meio do dia e 1 denário àqueles que haviam começado no início do dia. E aqueles que haviam trabalhado mais, falou, mas não é possível, é injusto isso, porque nós trabalhamos o dia todo e esses só chegaram no final da tarde. Então o trabalhador disse, isso é uma questão minha, é questão de generosidade minha. Eu dou a quantidade que eu acho justa a cada um de vocês. Você não aceitou trabalhar o dia todo por 1 denário? Então, assim, isso mostra que o relacionamento de Deus com o homem não é pelo mérito, não é pelo quanto você trabalhou, é por você, quando a pessoa toma a decisão de ir ao trabalho, né? Então, essa parábola fala muito sobre isso. E para a gente, esse trecho que diz que as chaves do reino dos céus são sinceridade e mais sinceridade ainda, né? E, por fim, esse é o último slide, diz assim, o desafio religioso desta época é dirigido àqueles homens e àquelas mulheres que, pela sua visão ampla e voltada para o futuro e pelo discernimento da sua luz interna, ousarão construir uma nova e atraente filosofia de vida, partindo dos conceitos modernos, sutilmente integrados, da verdade cósmica, da beleza universal
e da bondade divina. Então, construir essa nova religião cabe a cada um de nós, que cada um de nós possa colocar um tijolinho, né, a mais na construção dessa nova fraternidade humana que deve ser construída com base nos ensinamentos da quinta revelação de Eva. Muito obrigado, pessoal.